Olá, graça e paz de Jesus. Nós estamos aqui no nosso devocional Gota a Gota e eu tenho certeza no meu coração que a sua vida está sendo muito abençoada, porque são mensagens rápidas, objetivas, mas são mensagens da palavra de Deus, são conselhos de Deus para você. E nós estamos pensando sobre como ter uma vida extraordinária e estamos usando a vida de Abraão como exemplo. No nosso último devocional, nós aprendemos com um exemplo negativo da vida de Abraão. E hoje nós vamos aprender no capítulo 13 o que é que Deus faz para nos trazer de volta ao seu propósito, nos trazer de volta à origem do seu chamado e de como é que a gente deve enxergar a vida, o projeto de Deus para nós. Nós sabemos no capítulo 13 que o Abraão como que tinha sido deportado do Egito porque ele tinha mentido para Faraó. O último versículo de Gênesis 12, o versículo 20, vai dizer que Faraó deu ordem aos seus oficiais para acompanharem Abraão e Sara para que eles se retirassem da terra do Egito. Uma espécie de uma deportação, vamos assim dizer. E o capítulo 13 vai dizer que Abraão então começa a subir em direção ao Negueb. E era Abraão muito rico, prosperou muito. Vocês sabem que, além disso, o próprio Faraó enriqueceu a Abraão por causa de sua mulher, a Sarai. E o texto vai dizer que o seu sobrinho também prosperou. Ló prosperou muito, o seu gado cresceu muito, o gado de Abraão cresceu muito, de forma que aquele espaço geográfico em que eles estavam, diz o capítulo 13 e o versículo de número 7 e 8, que aquele espaço geográfico já não era suficiente para conter as ovelhas, o gado de Abraão e também o gado do seu sobrinho Ló. De forma que os pastores desses gados começaram a ter discussões. Aí chega Abraão e diz para o seu sobrinho Ló: eu acho que chegou o momento de nós nos separarmos. Eu acho que chegou a hora de você se apartar de mim, porque nós somos parentes e eu não gostaria que houvesse contenda entre nós. Toda a terra está diante de nós. Então, Ló, se você, olha, só quem confia em Deus, só quem aprende em Deus, só quem sabe que Deus tem um projeto para o nosso futuro é que pode tomar a decisão que Abraão tomou. Porque ele está dizendo, ele está dando a possibilidade para Ló escolher primeiro. Ele poderia muito bem fazer a sua escolha e o que restasse ele deixaria para Ló. Mas o Abraão confia em Deus. O Abraão tem aprendido a depender de Deus. E ele diz para Ló: se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E então o Ló, diz o versículo 10, que ele levanta os seus olhos, anote essa expressão, levantando Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, porque até então Deus não tinha destruído Sodoma e Gomorra, e o texto vai dizer que era como o jardim de Deus. Era uma coisa como que um paraíso, era como o jardim do Senhor e também como a terra do Egito, que naquela época era uma terra muito próspera e muito bem sucedida, uma terra que produzia muito. E aí o Ló, olhando para toda essa prosperidade, ele diz: mas é claro que é para lá que eu vou. Então tomou Ló e ele escolheu para si toda a campina do Jordão e ele foi embora. E o texto diz que o Abraão habitou na terra de Canaã e o Ló seguiu montando suas tendas até que ele chegou em uma cidade chamada Sodoma. E o versículo 13 vai dizer que os homens de Sodoma, eles eram grandes pecadores diante do Senhor. Então veja que o Ló, ele toma uma decisão pela aparência. Ele olha para Canaã e diz: essa terra não é uma terra que prospera muito. E ele olha para o outro lado do Jordão, ele olha para a campina do Jordão, que hoje nós conhecemos como a terra da Jordânia,
e ele diz: é para lá que eu vou, eu não sou bobo, eu deixo o meu tio aqui, nesse lugar que não tem tanto pasto, que não tem tanta grama e não tem tantas flores e tantas árvores, que não é tão bom assim para os gados, e eu vou para o lugar, dá muita prosperidade para o meu gado. Só que ele chega num lugar que sim, que tinha muita prosperidade para os seus animais, mas que iria fazer muito mal para a sua alma. Aí o texto diz assim, versículo 14, e depois que Ló se separou dele, o Senhor disse a Abraão: ergue os olhos desde o lugar aonde você está. Então veja que em Gênesis 13:10, o olhar de Ló é um olhar dirigido por si mesmo, é um olhar humano que está olhando para a aparência. E agora, o Abraão que fica com a terra de Canaã, a terra que, segundo Ló, não era uma terra tão boa e frutífera, vem Deus e diz: levante os olhos. Era uma visão que Abraão ia ter, mas na direção de Deus. E o texto diz que é assim que se separou dele. É nisso que eu quero pensar com você. Existem pessoas que quando Deus quer nos abençoar, Deus traz para perto da gente. Nós conhecemos muitas pessoas na Bíblia que foram abençoadas porque Deus trouxe essas pessoas para perto delas. A gente conhece Tito, que abençoou a vida de Paulo. A gente conhece Timóteo, Barnabé, que abençoaram a vida de Paulo. A gente conhece a Moisés, que foi abençoado pela presença do seu irmão Arão. A gente conhece Elias, que foi abençoado porque Deus aproximou o Eliseu dele. A gente conhece Moisés, que foi abençoado porque Deus aproximou Josué da vida dele. Então Deus, muitas vezes, quando quer nos abençoar, Ele traz pessoas maravilhosas para perto da gente. Mas também, eu e você precisamos entender que muitas vezes, quando Deus quer nos abençoar, Ele afasta pessoas da gente. Tem hora que Ele aproxima pessoas da gente e tem hora que Ele tem que afastar as pessoas da gente. Portanto, nessa caminhada, não fique preocupado quando as circunstâncias, quando os desafios, quando as coisas da vida faz com que outras pessoas tenham que se afastar de você. Isso acontece na vida. É o próprio Deus que cria essas circunstâncias para afastar pessoas que têm que ser afastadas, porque enquanto elas estão presentes, a gente não consegue ter a visão que Deus tem para nós. E às vezes são pessoas queridas, como um sobrinho, são pessoas queridas como um amigo, são pessoas queridas como um sócio, que às vezes tem que ser afastado, às vezes tem que chegar, mas às vezes tem que se afastar. Há momentos, conforme diz Eclesiastes 3, há tempo de abraçar, de estar juntos, e há tempo de se separar, há tempos de afastar. E chegou um momento em que o Abraão percebeu que era hora de Ló se afastar. E tendo Ló se afastado de Abraão, e você sabe o que eu estou dizendo aqui, tem pessoas que o próprio Deus vai afastar, que se você mesmo quiser, você não, se dependesse da sua vontade, essa pessoa não seria afastada, mas é o próprio Deus que cria circunstâncias para afastar pessoas de você, para que você tenha a visão dele. Então a gente vê aqui duas visões, a visão humana e a visão divina. A visão humana é aquele que está indo embora, e a visão divina é para aquele que está ficando na confiança de que muito mais do que ser abençoado, ele era uma bênção. Ele não estava atrás de bênçãos do ter, mas sim da bênção do ser. Por isso ele confia. E o Senhor abre os seus olhos e diz: percorra essa terra, levanta-te. Versículo 17, no seu comprimento, na sua largura, percorra de norte a sul, de leste a oeste, de oriente ao ocidente, percorra toda essa terra, porque eu a darei a ti. E o texto diz que o Abraão foi mudando e andando e armando as suas tendas
e chegou nos Carvalhais de Manre, que está junto a Hebrom, e ali ele edificou um altar e adorou ao Senhor. Fique com a visão de Deus para a sua vida. Não olhe para as circunstâncias e também não se assuste quando Deus tiver que separar pessoas de você para poder dar a você a visão que Ele tem. E eu sei que estou falando com pessoas nesse momento, que está experimentando esse momento de pessoas que tiveram que ser separadas. Um sócio, um ministério, um amigo, um parente. Mas saiba, Deus está com você e Ele vai te mostrar coisas maiores para a sua vida, porque Ele sempre, nunca anda para trás. Deus só anda para frente. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que você também seja um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, até a próxima. Fique com Deus. Amém.